Temporada 1. Conheça a história do cinema. Episódio 2. A Era de Ouro de Hollywood e o sonho americano. Ação! Seja muito bem-vindo! Você está ouvindo ao Cinevisão, podcast onde o cinema e a TV se encontram numa só visão cinematográfica. Eu me chamo Laura, e aqui você vai ouvir sobre histórias, curiosidades, reviews e tudo sobre cinema. Nesta primeira temporada a gente vai explorar a história do cinema, desde o comecinho até os dias atuais de forma cronológica. No episódio de hoje, vamos falar sobre a Era de Ouro de Hollywood e o sonho americano. Então já vai pegando a visão porque o Cinevisão vai começar. A Era de Ouro de Hollywood acontece entre as décadas 20 até a década de 60, quando finalmente chegou a seu fim. Foi responsável por transformar o cinema em uma grande indústria e uma espécie de fábrica de sonhos como é nos dias de hoje. Nesse episódio vamos explorar o impacto da Grande Depressão nos cinemas, sobre o Studio System, ou melhor, sistemas de estúdios, sobre o polêmico Código Hays e, é claro, em como Hollywood perpetuou o sonho americano mundo afora. Bom, lembra que no último episódio eu mencionei de forma bem rasa sobre o começo da Era de Ouro de Hollywood? Então, a Era de Ouro começa a partir do momento em que o cinema falado é criado com o filme O Cantor de Jazz de 1927 e a formação dos grandes estúdios. Também vale ressaltar que nos anos de 1928 a 1940 conhecemos a chamada Era de Ouro da Animação, onde o cinema de animação teve seu merecido destaque graças a seu avanço técnico e artístico, e também pôde se estabelecer como uma forma de arte cinematográfica. Nesse mesmo ano de 1928, tivemos o curta-metragem Steamboat Willie, de Walt Disney, aquele curta com o Mickey Mouse no barco, e teve a melhor sincronização entre imagem e som da época. Quando procuramos listas de filmes da Era de Ouro para assistir, percebemos que grande parte dos filmes são os filmes da Disney e os clássicos musicais. Isso se deve à crise econômica de 1929, conhecida como a Grande Depressão, que abalou os Estados Unidos. Deixou milhões de desempregados e desamparados. Com isso, o cinema se tornou uma forma de escapar da realidade. Naquela época, os ingressos custavam apenas alguns centavos, e o cinema se tornou uma das formas de entretenimento mais acessíveis para aquelas pessoas, ajudando a população a lidar com as dificuldades e a escapar do mundo real. Musicais como O Mágico de Oz de 1939 ofereciam ao público uma jornada para um mundo de cores, música e magia. Filmes de comédia como Tempos Modernos de 1936, de Charlie Chaplin, que eu já havia citado no episódio anterior, misturava comédia e crítica social, expondo a desumanização da industrialização. Durante a Grande Depressão, o presidente da época, Franklin D. Roosevelt, com o New Deal, na tradução Novo Acordo, buscava restaurar a economia e a cultura dos Estados Unidos, e Hollywood ajudou a espalhar a mensagem de otimismo e esperança pelo país. Durante a década de 30, surge a empresa Technicolor, lançando uma película que filmava em 3 cores e trouxe a cor e a vivacidade que faltavam nos filmes. O primeiro filme em Technicolor lançado comercialmente foi Beck Sharp, de 1935. Branca de Neve e os Sete Anões, de 1937, foi a primeira animação colorida produzida nesse sistema. Em 1939, com o fim da Grande Depressão, a indústria começa a prosperar e Hollywood vive o que seria o ano de ouro da Era de Ouro, tendo 365 filmes no ano, basicamente um filme por dia em Hollywood. Alguns sendo O Mágico de Oz e O Vento Levou, O Morro dos Ventos Uivantes, Vitória Amarga, Adeus Sr. Chips, Carícia Fatal, Duas Vidas, Ninótica, A Mulher Faz o Homem, No Tempo das Diligências, O Corcunda de Notre Dame, entre outros. Estes filmes citados foram indicados ao Oscar de Melhor Filme na cerimônia de 1940, com o vencedor sendo E o Vento Levou, que inclusive teve a maior bilheteria daquele ano. E esse filme até hoje representa o que 1939 significa para Hollywood.
com toda a sua grandiosidade, e O Vento Levou permanece até hoje entre os maiores já feitos, apesar de ter alguns problemas indefensáveis e inaceitáveis, como o racismo presente no filme. Isso me entristece muito, pois por esse motivo eu não posso jamais considerar esse filme como uma obra-prima. Pretendo falar mais sobre O Vento Levou em um episódio futuro focado no filme. Uma curiosidade é que naquela época era bastante comum que um ator estivesse presente no elenco de mais de um filme ao mesmo tempo, como por exemplo Bette Davis, que estava em 4 filmes, ou também James Stewart, que estava em 2, e por aí vai. Diretores como Frank Capra, John Huston, Ernst Lubitsch, Victor Fleming, George Cukor e Alfred Hitchcock estavam no seu auge. Victor Fleming, por exemplo, estava concorrendo ao Oscar de melhor filme e melhor diretor por 2 filmes no mesmo ano, sendo eles nada mais nada menos que O Mágico de Oz e O Vento Levou. Não é à toa que 1939 é lembrado por ser esse ano grandioso e memorável na história do cinema. Muitos especialistas acreditam que grande parte dessa grandiosidade veio das mudanças causadas pela guerra na Europa. Cineastas e artistas brilhantes, fugindo do nazismo já crescente na época, encontraram um refúgio em Hollywood. Além disso, os Estados Unidos estavam se recuperando da Grande Depressão e tinha mais dinheiro circulando, pois, como eu disse antes, as pessoas buscavam no cinema uma forma de escapar da realidade. Pelo menos durante algumas horas, as telas ofereciam esse refúgio mágico e encantador, com histórias emocionantes, risos, músicas inesquecíveis, aventuras épicas e estrelas deslumbrantes. E por aí vai. Isso sempre foi e sempre vai ser o cinema. Bom, a Era de Ouro foi marcada pelo Studio System, ou Sistemas de Estúdios. Era um modelo de negócios em que os grandes estúdios controlavam todos os aspectos da produção cinematográfica, da criação até a distribuição. Essa estrutura criou um ambiente praticamente industrial para a produção de filmes. Os estúdios mais influentes eram os chamados Big Five: MGM, Warner Bros., Paramount, RKO e Fox, e Little Tree, Universal, Columbia e United Artists. Os estúdios não se limitavam apenas a produzir filmes, eles também fabricavam estrelas, criando e controlando as imagens públicas de atores e atrizes por meio de contratos rigorosos. Isso tanto dentro quanto fora das telas. Isso ajudava a criar esse glamour e a perfeição que são associados a Hollywood, mas também restringia a liberdade criativa dos artistas. As estrelas eram basicamente posse dos estúdios, não podendo, por exemplo, uma estrela contratada pela Warner Bros. Trabalhar com um diretor ou ator associado à Fox, a menos que ela fosse emprestada ou liberada pelo estúdio, algo que nem sempre era simples ou garantido. Bette Davis, por exemplo, foi uma das primeiras estrelas a desafiar o sistema, processando a Warner Bros. Por controle excessivo sobre sua carreira no ano de 1936. A atriz era forçada a aceitar papéis que considerava medíocres, o que comprometia a sua integridade artística, além de ser impedida de trabalhar em outros projetos que não fossem da Warner. Apesar dela ter perdido esse caso, o fato dela ter desafiado publicamente um estúdio tão poderoso quanto a Warner foi um marco histórico na indústria. Ela expôs a opressão enfrentada por artistas e abriu o caminho para futuras mudanças nesse sistema. Eventualmente, esse confronto gerou frutos para ela. A Warner começou a oferecer papéis mais importantes, reconhecendo seu talento como atriz. Apesar da magia dos filmes, os bastidores não tinham nada de mágico. O regime de trabalho era exaustivo e essa exclusividade frequentemente limitava a liberdade criativa e pessoal dos artistas. Muitos enfrentavam pressões constantes para manter uma imagem impecável e até mesmo interferências em suas vidas pessoais, desde seus relacionamentos até suas aparições públicas. Esse controle rígido não era apenas opressivo, mas também desumano, com práticas que hoje poderiam ser comparadas a uma forma de escravidão.
Outro fator que moldou profundamente essa época foi a implementação do Código Reis, um conjunto de diretrizes de censura aplicado entre 1934 e 1968, oficialmente chamado de Motion Picture Production Code. Ele estabelecia regras rígidas de moral e ética para os filmes. A ideia era, entre aspas, proteger o público da influência de conteúdos considerados imorais, como sexo, violência excessiva, temas políticos controversos e até mesmo a representação de comportamentos considerados impróprios, como relacionamentos extraconjugais ou estilos de vida alternativos. Por causa do Código Reis, os estúdios tiveram que reescrever roteiros, cortar cenas e alterar finais para se alinharem às regras. Por exemplo, criminosos nunca podiam sair impunes e relacionamentos proibidos deveriam ser punidos ou terminados. Embora o código limitasse a liberdade artística, ele também desafiava cineastas a encontrar maneiras criativas de trabalhar dentro dessas restrições, o que resultou em narrativas mais sutis e mensagens ocultas. Ainda assim, a censura foi mais um exemplo do controle rigoroso que os estúdios exerciam sobre os filmes e seus criadores. Durante as décadas de 1930 e 1940, os grandes estúdios controlavam não apenas a produção, mas também a distribuição dos filmes. Isso dava o controle total do cinema para as empresas, pois elas faziam e também exibiam seus próprios filmes, da forma que quisessem. Assim, os grandes estúdios possuíam total controle da indústria. No entanto, em 1948, a decisão da Suprema Corte dos Estados Unidos, no caso conhecido como Caso Antitrust de Hollywood de 1948, determinou que os estúdios deveriam abrir mão de suas redes de cinemas, encerrando essa prática chamada de block booking, bloqueio de exibição. Essa medida destruiu o monopólio dos grandes estúdios, permitindo que cinemas independentes escolhessem os filmes que queriam exibir, o que reduziu drasticamente a receita e o controle das grandes empresas na indústria cinematográfica. Consequentemente, isso também permitiu que mais filmes estrangeiros fossem exibidos nos Estados Unidos, e marcou o começo do fim dos sistemas de estúdios, do Código Reis e também da Era de Ouro de Hollywood e seus métodos arcaicos. A partir dos anos 50, Hollywood enfrentou uma crise econômica que desafiou o modelo de negócios da Era de Ouro. Essa crise foi impulsionada por uma combinação de fatores internos e externos, que remodelaram a indústria cinematográfica e forçaram os grandes estúdios a adaptarem seus métodos. Como disse antes, o caso Antitrust de Hollywood de 1948 foi o fator inicial para essa crise econômica. Após isso, outros fatores foram se acumulando, como a concorrência com a televisão, pois no início da década de 50, as televisões se tornaram frequentes nas casas da população estadunidense, oferecendo uma alternativa mais acessível que o cinema. Como resultado disso, a frequência das pessoas nas salas de cinema diminuiu, forçando Hollywood a competir com um meio que era mais barato para os consumidores e que oferecia entretenimento constante. Como uma forma de atrair o público de volta aos cinemas, Hollywood fez produções épicas, como Os 10 Mandamentos de 1956 e Ben-Hur de 1959. Tinham cores vibrantes que a televisão não podia oferecer. Hollywood também investiu em inovações tecnológicas, como o CinemaScope, o Cinerama e os filmes 3D. Vamos falar um pouco sobre essas 3 inovações tecnológicas que mudaram o cinema para sempre. O CinemaScope foi uma tecnologia que revolucionou o cinema em 1953, criada pelo presidente da 20th Century Fox. Eram utilizadas lentes anamórficas que criavam uma ilusão de um campo de visão mais amplo, e com isso, os filmes passaram a ser filmados em widescreen, aquela proporção que tanto conhecemos. Essa tecnologia foi utilizada entre os anos 1953 e 1967. O Cinerama foi um dos sistemas mais inovadores também na década de 50. Ele foi projetado para criar uma experiência cinematográfica mais imersiva. Eram utilizadas 3 câmeras sincronizadas para capturar imagens em ângulos diferentes, que depois eram projetadas por 3 projetores em uma tela curva gigantesca, com um campo de visão de até 146 graus,
proporcionando ao espectador a sensação de estar dentro do filme. O áudio também se destacava, com um som multicanal. Apesar do avanço tecnológico, o Cinerama exigia equipamentos complexos e instalações específicas, o que impediu que fosse amplamente adotado. Hoje em dia, temos um sistema parecido, conhecido como IMAX. O 3D ganhou destaque no início dos anos 50, usando o estereoscópio. Era feito com 2 projetores que exibiam imagens um pouco deslocadas uma da outra, que com óculos de lentes polarizadas criavam a ilusão de profundidade. Um dos primeiros sucessos do cinema 3D foi Buana, o Demônio, de 1952, que vendeu a experiência como um filme que tudo salta da tela. Apesar do impacto inicial, alguns problemas técnicos, como a necessidade de sincronização precisa entre os projetores e também o desconforto que era causado pelo óculos, fizeram com que o 3D perdesse a força até o seu ressurgimento nos anos seguintes, que inclusive eu preferiria que isso nem sequer tivesse acontecido, pois eu odeio filmes 3D. Voltando ao assunto, outro fator para a crise econômica em Hollywood foi a mudança no comportamento do público. Nos anos 40, durante a Segunda Guerra Mundial, surge o cinema noir, em meio ao caos e à paranoia da sombra comunista, e teve como base o expressionismo alemão. O noir capturou as ansiedades da época, explorando temas de moralidade, crimes, traição e fantasmas internos. As mulheres, muitas das vezes, eram retratadas como fêmeas fatales, mulheres fatais, e se tornaram símbolos de sedução e perdição, desafiando os papéis tradicionais da mulher no cinema e refletindo as mudanças sociais da época. As pessoas não queriam mais filmes alegres como os musicais e comédias, pois aquilo não refletia a realidade. Com isso, o cinema noir ganhou força. Um dos grandes filmes dessa época foi Cidadão Kane, de 1941, dirigido e estrelado por Orson Welles, que foi um marco da Era de Ouro, pois revolucionou a fotografia e a narrativa cinematográfica. Pessoalmente, é o meu filme favorito da época, juntamente com Cantando na Chuva, de 1952. Com a colaboração do diretor de fotografia, Greg Toland, Cidadão Kane popularizou técnicas como o uso da profundidade de campo. Essa técnica permitia que diferentes planos fossem mantidos em foco ao mesmo tempo, criando composições visuais complexas e imersivas. Além disso, Orson Welles utilizou ângulos de câmeras excêntricos, narrativa não linear, entre outras técnicas que desafiaram as convenções do cinema da época. Tanto que o filme não foi bem visto pelos críticos e especialistas do cinema. Chegaram até a acusar o Orson Welles de comunista. Apesar de não ter sido um grande sucesso de bilheteria em seu lançamento, sua importância histórica e artística se tornou indiscutível com o passar dos anos, sendo frequentemente citado como um dos maiores filmes de todos os tempos. Cidadão Kane é uma obra-prima atemporal. Voltando a falar sobre a crise econômica, após a Segunda Guerra Mundial, o crescimento de subúrbios nos Estados Unidos afastou as pessoas dos centros urbanos, onde a maioria dos cinemas estavam localizados. Além disso, a mudança nos valores sociais e culturais começou a demandar histórias mais realistas e menos fantasiosas que eram a maioria durante a Era de Ouro. O cinema europeu e de outras partes do mundo começaram a ganhar espaço após o fim da guerra. Movimentos cinematográficos como o neorrealismo italiano e a Nouvelle Vague francesa desafiaram o estilo narrativo hollywoodiano e trouxeram novas perspectivas e abordagens artísticas que conquistaram o público internacional e atraíram atenção até nos Estados Unidos. Diante dessa crise, os estúdios hollywoodianos adotaram diversas estratégias para sobreviver. Alguns estúdios passaram a produzir programas para a televisão, enquanto outros exploraram novos mercados, como a música e o teatro. O sistema de estúdios que prendia atores, diretores e roteiristas foi gradualmente se desfazendo, dando início a uma nova era com maior liberdade criativa. Os anos 50 trouxeram uma nova geração de artistas e cineastas que desafiavam as normas tradicionais, refletindo as mudanças culturais da sociedade que se encontrava em transição. Essa década foi marcada pela rebeldia juvenil, pelo surgimento de novos estilos cinematográficos e pela ousadia nos temas dos filmes. Ícones como James Dean, Marlon Brando e Marilyn Monroe se tornaram símbolos da geração. Foi na década de 50 que também o musical hollywoodiano chegou a seu ápice, com o lançamento de Cantando na Chuva, de 1952, o filme mais popular do gênero e, para muitos, o maior filme musical.
Cantando na Chuva é tão bom que consegue reunir todas as características e qualidades dos musicais das décadas anteriores e criar uma obra-prima que exala toda a essência do que é um musical. Embora a crise tenha marcado o fim de uma era, ela também abriu o caminho para novas abordagens, pois ela forçou Hollywood a se reinventar. Nos anos 60 e 70, Hollywood começou a abraçar temas mais ousados e inovadores, dando início ao movimento conhecido como Nova Hollywood ou a Era dos Blockbusters. Cineastas como Martin Scorsese, Francis Ford Coppola e Steven Spielberg surgiram nessa época, revolucionando a narrativa cinematográfica. O fim da Era de Ouro de Hollywood marcou uma transição significativa na história do cinema. Nos anos 70, Hollywood passou por uma revolução liderada por uma nova geração de cineastas e pela introdução do conceito de blockbuster. A nova Hollywood se iniciou nos anos 60 e durou até a década de 80. Essa era pós-clássica trouxe mudanças em como se contar histórias, com novas abordagens narrativas e caracterização dos personagens, como a ambiguidade moral entre o protagonista e o antagonista, além dos chamados plot twists e twist endings, que são reviravoltas surpreendentes que geralmente são reveladas no final do filme, inspiradas diretamente dos filmes noir. Esse período criou uma nova geração de cineastas que haviam passado por escolas de cinema e que conheciam as técnicas e os movimentos cinematográficos desenvolvidos na Europa nas décadas anteriores, como citei anteriormente, o neorrealismo italiano e a Nouvelle Vague francesa, coisa que os cineastas anteriores, da Era de Ouro, não conheciam. O filme Bonnie and Clyde, de 1967, marcou esse renascimento do cinema hollywoodiano, principalmente nas bilheterias. Cineastas que até hoje são reverenciados como Francis Ford Coppola, Steven Spielberg, George Lucas, Brian De Palma, Stanley Kubrick, Martin Scorsese e Roman Polanski, muitos que inclusive continuam atuando na indústria, passaram a produzir obras que homenageavam a história do cinema e traziam referências de gêneros e técnicas desenvolvidos pelos filmes clássicos. Por conta disso, os longas produzidos nos anos 70, por esses diretores, foram aclamados pela crítica e o público geral. A Era de Ouro de Hollywood contribuiu para a formação do cinema mundial, em diversos aspectos, desde a narrativa e gêneros até avanços tecnológicos e culturais. Não à toa, até hoje Hollywood frequentemente revisita os clássicos dessa era através de remakes, reboots e adaptações. Apesar disso ser visto por muitas pessoas como uma forma de homenagear o passado, também é alvo de críticas pela falta de originalidade e pelo apelo na nostalgia para garantir vendas nas bilheterias. A Era de Ouro também perpetuou mundo afora a ideia do sonho americano, como uma jornada de superação, sucesso, riqueza e felicidade. Nos filmes, isso era frequentemente representado por histórias sobre personagens humildes que alcançavam o sucesso e protagonistas que enfrentavam desafios e prosperavam graças à determinação e talento. Esses filmes não só inspiravam o público americano a acreditar em suas próprias jornadas, mas também exportavam essa visão para o resto do mundo. O impacto foi tão grande que criou essa ideia de que apenas Hollywood se fazem filmes de qualidade e que é lá que se alcança o verdadeiro sucesso como um artista. O que obviamente não é verdade e nunca vai ser. Com isso, chegou o momento de recomendar os filmes que eu acho que valem a pena assistir da Era de Ouro de Hollywood. Cantando na Chuva, de 1952. Uma homenagem ao cinema mudo. O filme mostra a transição para o cinema falado e as dificuldades que os atores enfrentaram na época. Pessoalmente, esse é o meu filme favorito da época. Cidadão Kane, de 1941. O filme é um fake documentário que conta a história do magnata da imprensa Charles Foster Kane de maneira não linear. Um jornalista fica intrigado pela última palavra que Kane pronuncia, Rosebud, e tenta descobrir o seu significado entrevistando pessoas do passado de Kane. E O Vento Levou, de 1939, uma épica história de amor e sobrevivência durante a Guerra Civil Americana. Conta a história de Scarlett O'Hara, uma jovem mimada que consegue tudo o que quer, mas acaba perdendo tudo o que tem por conta da guerra. Mágico de Oz, de 1939.
Quando um ciclone passa pela fazenda de seus avós no Kansas, Dorothy e seu cachorro Totó são levados para a Terra Mágica de Oz. Janela Indiscreta de 1954. Um fotógrafo profissional está confinado em seu apartamento após quebrar a perna enquanto trabalhava. Como forma de lazer, ele vigia a vida de seus vizinhos com um binóculo. Quando ele observa alguns acontecimentos estranhos, ele começa a suspeitar que um assassinato foi cometido. Relíquia Macabra de 1941. Um detetive cínico se envolve em uma perigosa missão pela busca de uma estatueta do século XVI de valor incalculável. Depois que seu parceiro é assassinado, o detetive enfrenta policiais furiosos, uma mulher sedutora e vilões excêntricos. O filme é uma das primeiras obras do cinema noir. No Tempo das Diligências, de 1939, um grupo de 9 pessoas são obrigados a embarcar numa perigosa jornada em cima de carruagens através do Arizona, em um território indígena. Casablanca, de 1942, uma história atemporal de amor, sacrifício e resistência durante a Segunda Guerra Mundial. Psicose, de 1960. Após roubar $40 mil para se casar com um namorado, uma mulher foge e decide passar a noite em um hotel que encontra pelo caminho. Ela conhece o educado proprietário do estabelecimento, Norman Bates, um jovem com uma relação conturbada com sua mãe. O que parece ser uma simples estadia no local se torna uma verdadeira noite de terror. Se encerra por aqui o segundo episódio da primeira temporada do Cinevisão. Muito obrigada por ter ouvido e te espero no próximo episódio.